Olá, pessoal. Bom, o Bahia vai enviar reclamação contra o árbitro da CBF, né, o senhor Zanovelli, né? Deixa eu arrumar isso aqui para a gente falar. O senhor Zanovelli, que fez um papelão nesse jogo contra o Flamengo, do Bahia contra o Flamengo, né? Teve 2 expulsões pelo lado do Bahia. Não é simplesmente porque teve a expulsão. A questão não é essa. A questão é a forma como esse árbitro ele conduziu o jogo. Aliás, ele apareceu mais no jogo do que o próprio Flamengo e Bahia, o Bahia e Flamengo. Não é? Que isso já é um problema. Então, quando no jogo se destaca o árbitro, então alguma coisa está errada, porque o papel do árbitro não é ser a estrela. Não é? Então, esse senhor Zanovelli, ele já tinha feito um papelão no jogo contra Fortaleza, contra o São Paulo. Teve 2 expulsões, também vários cartões amarelos. Então, esse senhor Zanovelli, por exemplo, para ele só sabe falar por meio de cartão, né? Por ele podia arrancar a língua, por exemplo, que não fazia diferença, porque ele usa o cartão para ele é o principal meio de linguagem e muitas vezes de maneira assintosa, de maneira desrespeitosa, né? Sem critérios. Então, temos aí uma situação bastante complicada em relação a essa arbitragem. Não estou aqui, como já falei no vídeo anterior, não estou aqui dizendo que o Bahia jogou assim de forma excelente, que o Bahia não apresentou falhas. Por exemplo, o sistema defensivo do Bahia precisa melhorar e muito, né? As laterais do Bahia são uma avenida, o Bahia deixa muito espaço, tanto das laterais como no meio campo, deixa muito espaço, então dá margem para muita coisa, né? Força muito, inclusive, a zaga, porque aí você tem um sistema defensivo falho, mas não estamos falando sobre isso, né? Então o Bahia vai enviar uma reclamação formal contra o árbitro da CBF, o Paulo César Zanocelli, falei Zanovelli, Zanocelli, recebe críticas pelo 2º jogo consecutivo na Série A. O Bahia enviará uma reclamação formal para a CBF após a atuação do árbitro mineiro Paulo César Zanovelli, tem Zanocelli ali, tem Zanovelli, eu já não sei mais qual o certo, né? Contra o Flamengo neste sábado 13 na Fonte Nova. A informação é do Bahia Notícias. Bom, mas antes de continuar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber nossas novidades. Todos os dias nós temos novidades no nosso Esquadrão de Aço. Então, veja lá. A situação da arbitragem deu uma série de reclamações por parte dos jogadores do Bahia, dentro e fora de campo, em especial o zagueiro Canu, que saiu de campo após expulso, repetindo a palavra vergonha. Além da própria expulsão do zagueiro e de Rezende, o Bahia também reclama de um possível pênalti que não teria sido marcado em Biel e da falta que resultou no 3º gol flamenguista. A diretoria tricolor, nas próximas horas, né, vai enviar sua representação contra o árbitro. Paulo César Zanocelli tem 33 anos, faz parte do quadro de arbitragem. Aí é que é esquisito. Olha só, a arbitragem da FIFA, o cara tem cartãozinho, o símbolozinho lá da FIFA. É uma vergonha, essa CBF é uma vergonha, né? E não apitava um jogo do Bahia desde a derrota para a Chapecoense, que, diga-se de passagem, esse jogo contra a Chapecoense teve um gol do Bahia anulado, mal anulado também, né? Ele deu um impedimento, uma coisa aí muito mal anulado. Então, esse jogo que teve na Série B de 2022. Então, recentemente, o árbitro já havia tido uma atuação criticada no jogo entre Fortaleza e São Paulo, com expulsão para cada lado na 5ª rodada. Bom, e aí nós temos o seguinte, né? Não é justificando os erros do Bahia, como já falei, mas a questão é que a CBF precisa ter mais cuidados para selecionar os seus árbitros, né? Porque esse Paulo César Zanocelli aí é uma verdadeira vergonha, Eu estava assistindo os comentários, inclusive, da Jovem Pan e também do Sport TV e de outros canais, ESPN, todos eles, né, meteram, como se diz, crítica, meteram o pau no Zanocelli, né, meteram a crítica, claro, eles colocam também os excessos que tem das reclamações,
mas ficou muito claro a péssima atuação do senhor Zanocelo. Estou olhando aqui, ele com o símbolozinho da FIFA, CBF, FIFA. Isso é uma vergonha para o futebol brasileiro, como a CBF é uma vergonha. Aliás, a maioria dos árbitros brasileiros são essa maioria péssima, essa maioria é muito ruim, muito ruim. Então, o que é que acontece? Por exemplo, teve a reclamação, a torcida reclama do possível pênalti de Biel. É possível que tenha acontecido, mas a questão não foi somente essa, né? Eu nem vou me ligar muito nessa questão dos pênaltis, porque ainda não ficou muito claro. Mas uma coisa para mim ficou claro: o seguinte: o resultado do jogo tem a ação direta, teve a ação direta do senhor Zanocelo. Ele interferiu no resultado do jogo em pelo menos 2 gols. Pelo menos 2 gols. Né? Em 2 gols, porque teve as expulsões, mas teve a marcação do pênalti, né? Teve a marcação da falta, que não foi verificado de maneira correta, né? Esses momentos aí dessas possíveis infrações, né? Por exemplo, as expulsões foram os casos mais emblemáticos. O jogador, o marrento, eu gosto sempre de dizer, porque o cara é marrento, é um jogador muito, como se diz assim, o Gabigol é um jogador assim muito intragável, podemos dizer assim, no seu comportamento, né? Principalmente como ator em campo. O Canu tem desculpa. Tem uma jogada que o Canu, em pouco minuto que tinha recebido um cartão amarelo por reclamação. Então tem uma jogada que não levava muito perigo, que o Canu levanta a mão assim para o jogador Gabigol, tá, do Gabigol, mas não foi para tanto. Primeiro, não foi no rosto. O braço, a mão do Canu pega no braço do Gabigol. Aí o que ele faz? Ele cai e leva a mão, né, no rosto, como se tivesse levado uma porrada, o sangue estivesse escorrendo, leva a mão no rosto. E aí o árbitro que estava longe, não estava de costas, inclusive, né? O Gabigol estava de costas, no caso, para ele. Então o árbitro, de longe, né, ele vê a cena do Gabigol e aí compra a cena do Gabigol. Né? Inclusive é um lance esquisito, porque é duvidoso, porque ele, a princípio, dá a entender que vai deixar a jogada seguir, mas pela encenação do Gabigol, aí ele resolve dar o segundo amarelo para o Gabigol, para o Canu, quando o Canu já tinha recebido um primeiro cartão amarelo. Então 2 cartões amarelos, expulso, não é? Eu expulso o jogo. Então essa foi a parte vergonhosíssima dessa ação, desse triste juiz aí, nesse jogo entre Bahia e Flamengo, que melou o jogo completamente, né? Então, o que nós temos? Uma arbitragem muito tendenciosa, muito falha por parte do senhor Zanocelo. O Rezende recebeu o segundo cartão amarelo. Na falta que ele fez, eu acho que era falta para cartão amarelo de fato, né? Eu acho que era falta para cartão amarelo de fato. E como ele tinha feito uma reclamação antes, né? Então ele já tinha recebido um cartão amarelo, então foi expulso. Mas eu não estou falando dessa parte aí. A questão é no jogo, na jogada que o Rezende, né? Ele está numa jogada, e aí, esqueci o nome do jogador que é do Flamengo, não lembro qual o jogador. Então o Rezende recebe uma falta, mas na jogada o juiz entende que ele quem fez a falta. Então essa falta aí, que é quase um pênalti na frente, frontal
ao gol do Bahia. Então, o que é que acontece? O Davi Luiz faz o gol, né, também com uma falha do sistema defensivo. Então, essa é a questão. Então, esse primeiro gol aí, quer dizer, esse gol aí do Davi Luiz, acho que foi o terceiro gol, né? Esse gol aí do Davi Luiz tem a falha da defesa do Bahia, mas a falha também da marcação da falta por parte do senhor Zanocelo. E o segundo gol, que foi o gol do Arrascaeta, quer dizer, o gol do Gabigol, considerando o pênalti no Arrascaeta, essa também foi uma coisa que, inclusive, a imprensa não está mexendo muito com isso, está ignorando isso. Mas o Arrascaeta forçou a barra, né? O Vitor Hugo chega a colocar a mão dele, mas não é uma mão como um empurrão, por exemplo, não foi para tanto, e o Arrascaeta se joga. Na verdade, se fosse levar a sério mesmo, o Arrascaeta era para receber um cartão amarelo por simulação. Então, esses dois gols aí fica na conta do senhor Zanocelo. E claro, a gente vê claramente uma arbitragem tendenciosa contra o Bahia, infelizmente, né? Sempre do lado do Flamengo, sempre do lado do eixo sul. Então você tem uma arbitragem tendenciosa. E aí o mais interessante dessa história toda é que, olha só, no segundo tempo, né, os dois jogadores que foram expulsos, né, a partir dos 30 minutos, e o Bahia começou a jogar melhor ainda. Com 9 jogadores, o Bahia, por pouco, não fez o gol. E não fez o gol por falha na finalização, como sempre, por falha na finalização. Então, o Bahia merecia, pelo menos, mesmo jogando contra 12, né, considerando o juiz, então o Bahia merecia, pelo menos, um empate. E seria de bom tamanho se isso acontecesse, né, se isso acontecesse. E aí, voltando a essa questão da reclamação do Bahia, bom, infelizmente, não gostaria de dizer isso, mas infelizmente não vai dar em nada, não vai dar em nada, se pelo menos servisse para afastar esse juiz, não só dos jogos, mas tirar ele da arbitragem, pelo menos da Série A, já seria de bom tamanho, mas não vai acontecer nada. Mas claro que o Bahia, o clube, o Esporte Clube Bahia tem que fazer alguma coisa, apresentar a sua reclamação formal para ver se acontece alguma coisa. Considerando, inclusive, tanta reclamação que teve, as críticas feitas pela mídia, inclusive até a Globo, mesmo no momento que tivesse passado o pano, porque na hora da narração do jogo, né, na Premiere, o próprio o Júnior, comentarista, passa pano, o jogador fez a falta de fato, não sei o que, o Canu fez a falta. A gente vê, mas depois no Sport TV a gente vê que se reconhece a encenação do Gabigol. Então foi muito vergonhoso, muito vergonhosa essa arbitragem do senhor Zanocelo ou Zanovelli, sei lá. É um ato péssimo, né? O pessoal, inclusive, de outra emissora aí da Jovem Pan, o pessoal do esporte também faz muita crítica. Isso é um ato péssimo, e levando em conta que esse cara é um juiz, né, indicado pela CBF para a FIFA. É um juiz da FIFA. Veja só, é um juiz da FIFA. Muito vergonhoso, né? Dá até abuso ver a cara desse cidadão aí, que infelizmente, né, estragou o jogo entre Bahia e Flamengo. Ele se tornou a principal atração do jogo, né, porque só ele apareceu, e apareceu muito, né? Então, vergonha, como disse o Canu, não é? E em outro vídeo eu vou falar sobre o sistema defensivo do Bahia, sobre as falhas do Bahia, que de fato precisa melhorar muito. O elenco do Bahia precisa melhorar muito, né? O Paiva está conseguindo montar um time titular, mas o elenco ainda é fraco. O sistema defensivo é muito falho, né? Tem um comportamento muitas vezes até ingênuo, como se
pode dizer no que diz respeito à facilidade com que deixa os adversários chegar à área, ao gol do Bahia, né? Então o campo se torna uma avenida, as laterais se tornam uma avenida, o meio de campo também se abre espaço, né? Então esse é o grande problema também do nosso esquadrão de aço, né? Eu não tiro os erros do Bahia nesse jogo, né? Mas quero dizer o seguinte: o Flamengo não foi essas coisas, inclusive fez um segundo tempo péssimo, mesmo com o Bahia com 9 jogadores não conseguiu, inclusive, ameaçar o Bahia, também deixou muita avenida para o Bahia não soube aproveitar. Então o Bahia foi superior sim nesse jogo, né? O resultado se deu mais por causa do juiz e porque o Flamengo conseguiu ser efetivo até com as oportunidades que o juiz deu, nesse jogo. E outra coisa interessante, foram 3 gols que o Flamengo fez de bola parada. 3 gols que o Flamengo fez de bola parada. E aí é outro problema, que o Paiva precisa corrigir e até agora não conseguiu corrigir essa questão aí, essa falha no sistema defensivo. É isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber nossas novidades. Não esqueça de compartilhar e de divulgar os nossos vídeos, o nosso canal Arquibancada JNS Futebol, esse canal que é feito para você, torcedor e torcedora do Esquadrão de Aço. E até o nosso próximo vídeo.